Boa noite a todos. A gente vai tratar agora do gênero Cândida, a terceira levedura de importância veterinária. Tá? Então, primeiro vamos pensar por que a gente está estudando esse gênero dentro do contexto veterinário, né? A Cândida, ela afeta especialmente as aves. Esse é o grupo animal que vai ser mais importante para a Cândida e ela é basicamente uma doença primária de trato digestivo superior, tá? Produzindo áreas espessadas, esbranquiçadas no papo, proventrículo e na moela. Então ela compromete aí o trato digestivo superior das aves. Adicionalmente, eu tenho, em algumas circunstâncias, abortos e mastites em vacas, éguas e cabras. Ela pode ocasionar infecções urinárias em várias espécies e, eventualmente, fungemias em algumas espécies, né? Sendo que fungemia o que é? Uma septicemia por fungo. Aqui é uma ave que está com o trato digestivo comprometido por Cândida. E aqui são as principais espécies de Cândida que a gente tem. A Cândida albicans, glabrata, parapsilosis, tropicalis, cruzi, lusitânia, guilhermonde, dubliniensis e rugosa. Tá? Então essas são as espécies de Cândida. Existem outras espécies, mas eu listei aqui algumas das principais. Porém, a mais importante para nós é a Cândida albicans. Então é dessa que eu vou tratar nesta aula aqui. E a primeira coisa a se dizer sobre a Candida albicans é que ela é um micro-organismo oportunista, basicamente oportunista. Por quê? Porque o hábitat da Candida albicans é o corpo humano e animal. Então a gente encontra a Candida albicans em pele e mucosa dos animais. Por isso que eu vou ter quadros de candidíase sempre que eu tiver alguma circunstância de imunodepressão, tá, que comprometa a imunidade, como essas que a gente está vendo aqui. Animais que estão velhos, que estão com o sistema imunológico já em imunossenescência, recém-nascidos, que estão desenvolvendo ainda o sistema imunológico, ele está imaturo. Animais que têm neoplasias, não só pela neoplasia em si, que acaba drenando recursos do animal, mas pelo fato de que ele vai receber uma químio ou uma radioterapia que vai debilitar muito a medula óssea dele. Doenças autoimunes, porque evidentemente o tratamento de doença autoimune passa por imunodeprimir a resposta imunológica. Algumas imunodeficiências infecciosas como FIV e FeLV, tá? E outras eventuais imunodeficiências. Antibiótico terapia de amplo espectro ou prolongada, tá? Por quê? O que isso tem de especial? Basicamente porque quando eu destruo a microbiota bacteriana, eu deixo espaço para os outros micro-organismos que não são afetados pelos antibióticos antibacterianos para crescer à vontade. E a Cândida é um fungo, então os antibióticos que a gente utiliza para tratar bactérias, né, combater bactérias, não atuam na Cândida. Ela não tendo competição, ela pode crescer à vontade. Então, essa é uma situação muito interessante, muito comum. Você destrói a microbiota, a Cândida se aproveita e causa as candidíases. A gente tem uma situação assim, por exemplo, no caso do ser humano, na candidíase vaginal, quando alguns procedimentos cosméticos acabam alterando o pH da mucosa vaginal, acabam prejudicando as bactérias e a cândida se aproveita e cresce, produzindo a candidíase. Uso de corticoides, tá? Os corticoides eles têm um potente efeito anti-inflamatório e, usados em doses altas e por tempo prolongado, eles têm um efeito imunodepressor importante. E aí eu posso ter a cândida se aproveitando disso, já que ela está na microbiota. Cateterismos, isso é uma coisa bastante relacionada às candidíases. Tá? A cândida tem a capacidade de colonizar e formar biofilmes em catéteres. Tá? E biofilme o que é? É uma comunidade microbiana que está aderida entre si e aderida a uma superfície, geralmente via uma matriz de substância polimérica, como por exemplo polissacarídeos. Então ela acaba como se fosse uma pasta que acaba unindo os micro-organismos entre si e permite que eles fiquem grudados a uma superfície.
né? Esse tipo de coisa torna essa comunidade mais resistente a drogas antimicrobianas, a substâncias desinfetantes e antissépticas, e também ao sistema imunológico, inclusive. Então, essa parte de biofilme da Cândida é uma parte bem relevante. E, eventualmente, animais diabéticos, tá? Porque eles acabam ficando com comprometimento imunológico, dada o quadro do diabetes. E quais são as armas, ainda que ela seja um agente oportunista, quais são as armas que a Cândida tem para conseguir causar doença? Eu tenho aqui algumas: proteinases, fosfolipases, filamentação, mananas da parede celular e formação de biofilmes. As proteinases são enzimas que quebram proteínas, diferentes tipos de proteínas que vão ter ação sobre o hospedeiro. E aparentemente, com base no perfil das proteinases, você consegue separar as cepas de Candida albicans em algumas em mais virulentas e outras em menos virulentas. Outro fator de virulência são as fosfolipases, que são enzimas que rompem membranas celulares. E a filamentação, que está intimamente ligada com as mananas da parede celular. Tá? De que maneira isso aí ajuda a Cândida a produzir doença? Aqui eu coloquei uma morfologia da Cândida em que ela está somente na forma que a gente chama de blastoconídeos, que é a palavra técnica para célula leveduriforme. Então a gente está vendo aquele padrão de morfologia de levedura, células isoladas. E eu desenhei na parede aí delas um quadradinho vermelho que representa as mananas, que são açúcares de parede, polissacárides de parede. Esse lado à direita aqui eu tenho uma coisa que algumas cepas de Cândida apresentam. Elas têm a capacidade de filamentar. Então, olha que interessante, a Cândida albicans é uma levedura, porém, algumas cepas têm a capacidade de filamentação. Tá? E quando ela faz isso, ela aumenta muito a quantidade das mananas aqui na parede. E isso aqui tem uma implicação para a virulência desse fungo. Por quê? Quando eu tenho pouca manana, a parede fica mais hidrofílica. Quando eu tenho muita manana, a parede fica mais hidrofóbica e essa hidrofobicidade acaba ajudando a Cândida albicans a fazer adesão às células do hospedeiro. Então, quem tem mais capacidade de adesão às células do hospedeiro? A Cândida que filamenta. E a gente sabe que a adesão é o primeiro passo para o micro-organismo causar doença. Portanto, essa Cândida aqui da direita, ela tem uma vantagem em cima da Cândida da esquerda. Aqui são imagens de microscopia de varredura mostrando a Cândida filamentando. Então, a gente consegue ver aqui o início da filamentação. Aqui é uma outra imagem bastante bonita mostrando um filamento sendo formado a partir de uma célula leveduriforme. Tá? E aí uma observação, né? Isso significa que só as cândidas que filamentam podem ocasionar doença? Não. As que filamentam elas têm uma vantagem de adesão sobre as outras. Mas dado o status imunológico de um animal, mesmo a cândida estritamente leveduriforme, só com blastoconídeo, ela tem a capacidade de produzir doença também. Tá? Essa forma leveduriforme costuma facilitar a disseminação, tá? Porque são células isoladas. A forma filamentosa, ela costuma facilitar a invasão tecidual. Tá? Então, cada uma tem alguma propriedade. Claro que a gente considera essa aqui mais virulenta, né, dada a capacidade de adesão, mas a gente não pode desprezar as cepas que não são capazes de filamentar ou que filamentam muito pouco. E eu tenho a formação de biofilmes, que, como eu disse no início, é aquela matriz polissacarídica, como se fosse uma piscina na qual eu tenho os micro-organismos submersos e eles estão grudados entre si e há uma superfície graças a essa matriz polissacarídica. Isso aí protege contra agentes antimicrobianos, sistema imunológico e desinfetantes. Tá? Daí a associação muito grande da Cândida com catéteres. Né? Os catéteres, se eles forem contaminados e colonizados,
você na hora de introduzir o catéter, você introduz a cândida dentro de um animal. Tá? E aí o destaque para os catéteres. E aqui eu vou destacar algumas espécies que são responsáveis por formação de biofilmes. Albicans, Parapsiloses, Glabrata e uma cândida nova que foi descoberta alguns anos atrás e se tornou muito importante por conta da multiresistência que ela tem, que é a Cândida auris. Tá? Aqui no Brasil, aparentemente, a gente não tem ainda casos de forma relevante, né? Mas o mundo inteiro já percebeu a importância dessa nova espécie multiresistente. Em animais não vi relato até agora, apenas em seres humanos. E como que a gente faz a identificação desse agente? Né? Seguindo aquele velho tripé da microbiologia. Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. No exame direto, a gente vai olhar e vai ver aqui, por exemplo, um raspado de mucosa em que eu tenho células de descamação aqui e nessa região central eu tenho um filamento com algumas células leveduriformes. Olha só. Aqui a mesma coisa, células leveduriformes e alguns filamentos. E eu tenho que fazer a semeadura e isolamento para isolar o agente e depois identificar. E a gente usa um meio saburoso, simples, a Cândida albicans cresce normalmente nesse meio, tá? E ela produz uma colônia bem branca, bem alva, como essas que estão sendo mostradas aqui. E eu tenho a possibilidade de usar um outro meio, que é chamado de cromaga, que tem algumas substâncias cromogênicas que mudam de cor de acordo com a espécie. Isso aqui é um tipo de um diagnóstico presuntivo, ou seja, ele tem alguma chance de estar errado, mas se pressupõe que ele tem mais chance de estar certo. Tá? Então, nesse meio de cultura aqui, a Cândida cruzi adquire essa cor salmão, a albicans adquire essa cor verde e a Cândida tropicalis e algumas outras adquirem uma cor mais azulada. Tá? Então, isso aqui é uma identificação presuntiva. E se a gente for fazer a identificação estrito sensu, rigorosa em termos microbiológicos, eu tenho que verificar uma série de coisas nessa cândida. Uma delas é o que a gente chama de formação de clamidoconídeo. Esta palavra aqui, clamidoconídeo, é uma forma de resistência de alguns fungos. Tá? E geralmente os fungos que produzem clamidoconídeo, eles produzem uma estrutura bem arredondada de parede bem dupla. Tá? Então é uma forma de resistência dos fungos. Não se compara a esporo bacteriano, ok? Mas seria uma forma de resistência. Para a gente induzir a levedura a formar clamidoconídeo, a gente costuma colocar ela semeada num meio bastante pobre. A tendência dela é produzir esses clamidoconídeos. Tá? Tem um meio que a gente usa para isso que chama agar-fubá. Eu tenho produção de tubo germinativo, que é quando você coloca a levedura com soro humano e você vê ela produzir esta filamentação dentro de poucas horas. Tá? Então isso aqui é uma prova bastante importante para a identificação da Cândida albicans, a formação de tubo germinativo. E eu tenho, por fim, duas provas bioquímicas bastante usadas para leveduras, que é o auxanograma e o zimograma. Né? Se a gente pensar, a levedura não tem muita riqueza morfológica. É bolinha, ovalado, redondo, brotamento único, múltiplo, tem muito pouca variação. Então a gente acaba precisando usar o quê? Provas bioquímicas que vão identificar certos passos metabólicos daquele micro-organismo. O auxanograma e o zimograma são as duas mais importantes. O auxanograma ele é uma prova de assimilação de açúcares e o zimograma é uma prova de fermentação de açúcares. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma matriz com vários açúcares aqui na linha, várias espécies de cândida e o resultado, se é positivo ou negativo, se elas assimilam, se elas fermentam diferentes açúcares. Então a gente consegue montar uma matriz com isso e identificar um determinado isolado com base em quais açúcares ele consegue assimilar e fermentar. Tá? E finalmente, a gente vai para o tratamento,
Aqui eu vou falar de forma bastante sumária, porque tratamento é assunto da farmacologia e da clínica, mas é só para vocês terem uma pequena ideia. Essas são algumas das drogas que a gente utiliza para cândida, tá? Clotrimazol, miconazol, cetoconazol, nistatina, itraconazol, fluconazol e anfotericina B, tá? Um detalhe que é bastante importante aqui é que eu tenho muito problema de resistência de linhagens de cândida, tá? Dentro da Candida albicans e entre as espécies, inclusive. Só para ilustrar como esse problema pode ser grande, essa tabela está tratando de um único antifúngico, o fluconazol, que é um antifúngico usado para leveduras, né? Reparem aqui, a Candida albicans, a gente tem um perfil de resistência de 1,4%. Se por acaso eu der azar e tiver com um animal que está com infecção por Candida krusei, por exemplo, olha o perfil de resistência da Candida krusei, 78%. Então, se eu for usar fluconazol e eu tiver uma Candida krusei, eu corro o risco do tratamento não funcionar, um risco bastante grande, tá? Então, o que se diz é o seguinte: isolou Cândida, não pode parar somente em gênero, a gente tem que identificar a espécie. A espécie mais importante para os animais é a albicans, mas muito eventualmente eu posso ter outras espécies. Portanto, no diagnóstico, a gente deveria chegar em nível de espécie, tá? Para poder pensar no tratamento de forma adequada. Tá? É aquilo que eu acabei de falar aqui, né? A identificação em nível de espécie. Com isso, a gente chega ao fim desta aula aqui, tem a testagem associada, como vocês sabem, e depois na aula síncrona nós vamos discutir esta videoaula, a testagem e debater os assuntos aí que ficaram em dúvida. Tá ok, gente? Então, até a aula síncrona.